Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo Lucas, no capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 4, que está assim. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Temos aqui o registro do milagre da pesca maravilhosa. Jesus havia chegado ali às margens do mar da Galileia, aqui no texto chamado de Lago de Genezaré, para pregar, para ensinar. E ele então, para alcançar toda a multidão que estava ali com ele, resolveu usar um dos barcos que estavam ali atracados, e era o barco de Pedro. E do barco, então, ele ensinava a multidão, enquanto Pedro e seus sócios estavam na praia lavando as suas redes de pesca. Eles estavam lavando as suas redes porque eles haviam pescado a noite inteira, ou tentado pescar a noite inteira, e não tinham conseguido absolutamente nada. Então, de manhã, eles estavam guardando já as suas redes, porque o tempo para a pesca, para o seu trabalho, havia já passado e eles não tiveram nenhum resultado. Pois bem, meu amigo, minha amiga, Jesus chega exatamente nesse momento, no momento em que Pedro e seus amigos estão guardando as redes. Haviam lutado a noite inteira, tentado pescar a noite inteira e não apanharam nada. Mas o que acontece aqui? O Senhor Jesus, ele vem, usa um dos barcos, ensina a palavra de Deus, Pedro a ouve, e depois de ouvir a pregação de Jesus, Pedro deve ter se surpreendido, porque Jesus se voltou para ele e falou para que ele voltasse para o mar e lançasse aquelas mesmas redes que estavam sendo lavadas para serem guardadas. Pedro, de uma forma muito educada, respondeu a Jesus que havia trabalhado a noite inteira, não haviam apanhado nada, mas sobre a palavra de Jesus, eles voltariam para o mar e lançariam as redes. Eles tinham dito de uma maneira muito sutil que eles fizeram o trabalho no tempo certo, que era a noite. Mas, mediante aquilo que Jesus estava pedindo, eles estavam voltando para o mar. E qual não foi a sua surpresa quando lançaram as redes e apanharam grande quantidade de peixes? E houve então o milagre da pesca maravilhosa. Simão Pedro, ele vendo tudo aquilo, temeu, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Meu amigo, minha amiga, aqui uma situação difícil, uma situação quase que impossível, foi resolvida pelo poder do Senhor Jesus. Jesus estava aqui provando àqueles homens que a palavra de Deus não se constituía apenas em um discurso, não era teoria, era verdade. A palavra de Deus foi comprovada com um milagre. Jesus havia ensinado a respeito do reino dos céus e comprovou a realidade da chegada do reino dos céus, operando este grande milagre da pesca maravilhosa. Jesus continua operando esse tipo de milagre em nossas vidas. Muitas vezes nós lutamos a noite inteira, nós lutamos dias inteiros, semanas inteiras, meses a fio e não conseguimos o resultado que queremos ter em nossas mãos. Mas
se nós confiarmos na palavra do Senhor Jesus, se nós ouvirmos a sua palavra, aprendermos acerca do reino dos céus, crermos na palavra de Jesus, como Pedro creu na palavra de Jesus quando ele ordenou que eles voltassem ao mar, este milagre pode novamente acontecer em nossas vidas. Não uma pesca maravilhosa, uma pesca literal, mas certamente uma multiplicação de frutos, de resultados que nós precisamos. Tudo porque resolvemos crer naquele que é o nosso Redentor. Meu amigo, minha amiga, há uma passagem na Palavra de Deus que diz que tudo é possível àquele que crê. Por isso, eu quero dizer a você que se você está lutando, noites a fio, meses a fio, anos, para obter algo e não consegue, você deve colocar tudo nas mãos do Senhor. Deve entregar, sim, o barco da sua vida a Jesus Cristo, como Pedro fez. Deve entregar também a sua própria vida a Ele e confiar na sua palavra, confiar no seu poder. Deve fazer tudo aquilo que Ele ordena a você fazer. Você deve obedecer a sua vontade, a vontade do nosso Senhor Jesus. Mesmo que para você naquele momento seja algo estranho, como foi para Pedro, voltar para o mar naquele horário tão impróprio, mas ele voltou porque ele creu. E assim também nós devemos fazer. Mesmo quando ouvirmos da parte de Deus, entendermos que houve uma resposta da parte de Deus, um tanto quanto estranha para nós, se crermos, devemos confiar e seguir. Porque quando nós confiamos e obedecemos, honramos o nosso Deus e Ele nos recompensa respondendo às nossas orações. Por isso, creia, tão somente creia. Ouça e aprenda o que o Senhor tem para você através da palavra do Senhor. E Ele fará com que haja uma pesca maravilhosa na sua vida, se tão somente você crer como Pedro creu nas palavras de Jesus. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, nós temos 3 cultos. O primeiro, às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto, às 5h30 da tarde e o último, às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa tão somente crer nas palavras de Jesus, no ensino de Jesus através da palavra de Deus, para que na sua vida hajam bênçãos, milagres como da pesca maravilhosa para os discípulos de Jesus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.